Atenção, bereanos, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos estudar Salmos 90, versículo 4, bereanos. Olha aqui o que diz. Vamos aqui. Olha, preste atenção. Que coisa tremenda isso aqui. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Preste atenção, tem algo muito profundo aqui. 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Aqui tudo é improvisado, bereanos. A gente não tem estúdio, né? Então a gente vai improvisando aí. Mas o importante é o conteúdo. As vigílias da noite é o que nós vamos estudar aqui. Fiz aqui um gráficozinho aqui, com a minha letra mesmo. Eu espero que vocês entendam. Atrás o quadro, o plano divino através dos séculos. Nos tempos de Jesus, então, na época do Império Romano, a noite era dividida em 4 vigílias. A primeira vigília era das 18 às 21 horas. Segunda vigília, 21 às 0 horas. Terceira vigília, das 0 às 3 da manhã. E a quarta vigília, das 3 às 6 da manhã. Então são 4 vigílias, né? Mas aqui no Salmo, nós temos que fazer matemática porque Deus nos autoriza a fazer isso aqui, ó. Olha, o Salmo diz assim: 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Então o que eu fiz aqui? Cada vigília eu coloquei 1000 anos, né? Então veja bem. Primeira vigília das 18 às 21, segunda das 21 às 0, terceira das 0 às 3 da manhã, a quarta das 3 da manhã às 6. Essa vigília das 3 da manhã aqui, a terceira vigília, é a vigília do cantar do galo, né? Geralmente é nesse horário que os galos cantam. Então vejam bem, eu peguei aqui o gráfico, né? O plano divino através do século. Aqui está Adão, né? Então de Adão aqui, Adão é o pai da raça humana, a humanidade começou aqui, né? De Adão até aqui a cruz, são 4000 anos, né? Jesus vem e divide a história em AC e DC, antes de Cristo, depois de Cristo. Ou AD, né? Que significa Anno Domini, ano do domínio do Senhor Jesus Cristo. Então de Adão, vou voltar aqui, de Adão até a cruz aqui, são 4000 anos. Então, do ponto de vista do Antigo Testamento, olha, 1000, são 4000 anos, né? Cada vigília 1000 anos, então são 4000 anos. Do ponto de vista do Antigo Testamento, Jesus então então no final da quarta vigília, na vigília de 4000 anos, né? Jesus já veio então na quarta vigília, do ponto de vista do Antigo Testamento. Mas como dividiu a história em AC/DC, então do ponto de vista do Novo Testamento, aqui começou o Novo Testamento, então Jesus veio também, do ponto de vista do Novo Testamento, Jesus veio no início da primeira vigília. Olha aqui, a primeira vigília. Então Jesus já veio, do ponto de vista do Novo Testamento, na primeira vigília, e do ponto de vista do Antigo Testamento, na quarta vigília, né? É aqui, né? AC e DC. Isso aqui foi a sua primeira vinda, quando ele veio para morrer pelos pecados da humanidade. Ele veio no final do Antigo Testamento, depois de 4000 anos, desde Adão, e no início do Novo Testamento. Então ele já veio então na primeira vigília e na quarta. Então falta agora ele voltar na segunda vigília, que é a vigília da meia-noite, de 21 a 0, meia-noite. Então são 2000 anos, né? Presta atenção, 2000 anos. 2000 anos são exatamente
40 jubileu. Cada jubileu são 50 anos. 40 jubileu. Preste atenção nisso aqui, 2.000 anos. Então essa vigília de 2.000 anos é a vigília do arrebatamento. Mas à meia-noite ouviu-se o grito, eis o noivo. Olha aqui, o final da segunda vigília é à meia-noite, às 0 horas. À meia-noite ouviu-se o grito, eis o noivo. Elias que é um tipo do arrebatamento pré-tribulacionista, né? Elias subiu, Eliseu ficou. Elias representa a igreja arrebatada, Eliseu representa o povo de Israel. A caminhada de Elias foi 40 dias e 40 noites, depois ele foi tomado. Então, biblicamente falando, num 40 significa tempo de provação. O tempo de provação, o tempo que a igreja ficaria na terra seria de 40 jubileu, ou seja, 2.000 anos. Né? 50 vezes 40 vai dar 2.000 anos. Cada jubileu são 50 anos. Então preste atenção aqui, meus irmãos, que coisa tremenda. Então, Jesus ainda falta voltar aqui na vigília da meia-noite, que é a vigília do arrebatamento, e depois ele volta na terceira vigília, que é a vigília das 3 horas da manhã, das 0 às 3 da manhã, é a vigília que ele volta lá em Israel para salvar o povo judeu. É bem aqui, ó. O cavaleiro do cavalo branco, que volta bem aqui, ó, no final da tribulação. Interessante, né? Essa terceira vigília aqui, ó, é das 0 às 3 da manhã, é a vigília do cantar do galo, é onde o galo canta, né? Pedro, então, ele chora amargamente quando o galo cantou. Então, o que simboliza Pedro? Pedro simboliza o povo judeu no final da tribulação, onde eles vão chorar amargamente por ter rejeitado Jesus. Eles vão estar cercados aqui no Armagedon, aqui os tanques de guerra aqui, ó. Então Pedro, ele tipifica o povo judeu no final da tribulação. Então falta Jesus vir para o arrebatamento e falta Jesus vir para Israel. É exatamente aqui, ele vem no arrebatamento aqui, ó. A igreja sobe aqui, ó. Ele vem aqui no arrebatamento, Jesus vem aqui, ó. A primeira fase da sua vinda, da sua segunda vinda, arrebatamento. Depois a segunda fase, a volta em Jerusalém. É exatamente. Ele falta voltar então na segunda vigília e na terceira vigília, porque na primeira e na quarta ele já veio na sua primeira vinda. Então eu tenho coisas proféticas para mostrar para vocês. Ontem eu fiquei devendo o texto de Gênesis. Olha que interessante. Olha que interessante. Lá no Gênesis, eu marquei aqui agora, né? Hoje não tem nenhum problema porque eu encontrei, né? Bem aqui no Gênesis aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Olha aqui que coisa tremenda. Isaac, ele tipifica Jesus. E a Rebeca tipifica a igreja. Olha aqui que coisa interessante, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui na Bíblia para vocês. Não tá assim muito nítido, né? Mas vamos ver se eu consigo aqui. Ó. Versículo 20. Gênesis 25, versículo 20. Presta atenção aí, bereanos. E era Isaac da idade de 40 anos quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu. Então Isaac tinha 40 anos, 40 tempo de provação, 40 jubileu, 2.000 anos. A vigília, a segunda vigília, a vigília dos 2.000 anos, das 21 a 0. À meia-noite ouviu-se o grito, eis o noivo. Mateus 25, 6. Vamos para o Novo Testamento? Lá no livro de Atos tem uma coisa interessante lá também, uma coisa profética para nós. Bem no iniciozinho aqui de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, olha aqui.
no versículo, deixa eu ver aqui, no versículo 3, ó, Atos 1, versículo 3, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus, então, depois que ele ressuscitou, ele fica 40 dias aqui na terra. Olha que coisa interessante. Depois ele sobe, ele é assunto. A cabeça, Cristo é a cabeça da igreja, então ele sobe, a cabeça subiu. Mas o corpo fica, o corpo é a igreja. O corpo sobe no arrebatamento, o corpo de Cristo sobe no arrebatamento. Então, o fato de Jesus ter ficado aqui 40 dias aqui, conforme está escrito em Atos 1:3, ele estava dizendo que o tempo de provação da igreja na terra seria de 40 jubileus, ou 2.000 anos. Depois de 2.000 anos, então, a igreja vai subir. Depois de 2.000 anos de provação aqui, tempo de provação, 40 significa tempo de provação. Então a igreja subiria ao céu. Então isso aqui é muito profundo, meus irmãos, isso é muito profundo. Isso não está escrito no Salmo 90, versículo 4, de uma forma aleatória, não. Deus quer que nós estudemos. Vamos estudar. Jeremias 33, versículo 3. Clama a mim, e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Muito interessante, né? Falta Jesus voltar então na vigília da meia-noite, que é a vigília do arrebatamento, e falta ele voltar na vigília do cantar do galo, que é a segunda vinda em Jerusalém para salvar o povo judeu. É aqui esse cavaleiro, o cavalo branco aqui no quadro, o plano divino através dos séculos. A igreja está muito próxima a ser arrebatada, meus irmãos. Então tá aí o estudo, eu queria passar para vocês ontem. Aqui é de uma forma bem improvisada mesmo, eu não tenho estúdio, não tenho condições de fazer uma coisa melhor para vocês, mas o importante é o conteúdo aí para vocês, ó. As vigílias da noite. Aí, ó. Primeira, segunda, terceira e quarta vigília. Cada vigília são 1.000 anos, como ensina o Salmo 90, versículo 4. Olha aí, meus irmãos. O arrebatamento da igreja, ele é pré-tribulacionista. Conforme eu coloquei naquele vídeo de ontem falando sobre Rebeca e Isaac. Amém, meus irmãos? Tá aí o estudo que eu queria compartilhar com vocês. E vocês devem compartilhar esse estudo. Compartilhe, meus irmãos. É muito importante. Glória a Deus. Deus abençoe a todos.